Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Valor bruto da produção agropecuária para este ano, com base nas informações de janeiro, está estimado em mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Indústria de alimentos ultrapassa pela primeira vez 1 trilhão de reais em faturamento. Produção brasileira de ração atinge 82 milhões de toneladas em 2022, o que representa uma alta de quase 1%. Novidades Show Rural 2023. Novas culturas de soja e feijão carioca se destacam na feira. E você vai ver ainda que a CNA lança um prêmio para reconhecer os melhores salames artesanais do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A indústria de alimentos do Brasil encerrou 2022 com o faturamento ultrapassando 1 trilhão de reais. É a primeira vez que o setor atinge essa marca. O número faz parte do balanço econômico anual do setor, elaborado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. O Brasil permanece no posto de segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo. Em 2022, foram vendidas quase 65 milhões de toneladas para 190 países, resultando em um crescimento de 30% em valor, com faturamento acima de 300 bilhões de reais. Ainda assim, as vendas para o exterior equivalem a apenas 28% do faturamento total da indústria. No Brasil, 72% do que a gente produz é para o Brasil mesmo, fica aqui dentro, né? Para alimentar a população brasileira, para suprir a necessidade da população brasileira. Mas como a gente tem capacidade, existe essa confiança do consumidor internacional, dos mercados globais, a gente consegue exportar também. Então, 28% daquilo que a gente produz é exportação direta, 72% para o mercado brasileiro. A indústria de alimentos encerrou o ano de 2022 com o faturamento ultrapassando 1 trilhão de reais. É a primeira vez que o setor atinge essa marca, que supera em mais de 16% o valor do ano anterior. 1 trilhão e 75 bilhões. Pela primeira vez, a indústria de alimentos e bebidas no Brasil ultrapassou essa cifra de 1 trilhão, né? O que é muito importante. O que contribuiu para isso? Primeiro, a economia voltando ao normal, né? Depois da pandemia, a vida voltou ao normal no Brasil. Essa vida voltando ao normal foi muito puxada pelo food service, né? A alimentação fora do lar, o que para nós é muito satisfatório. Isso tudo faz parte da indústria de alimentos e bebidas, mas é satisfatório ver exatamente a vida voltando ao normal. Para 2023, as perspectivas para a indústria de alimentos permanecem positivas. Mesmo com o cenário atual da economia brasileira apontando para uma desaceleração do crescimento do PIB, das pressões nos custos de produção ainda presentes e das incertezas relacionadas à economia mundial, as projeções da Associação para a Produção e as vendas reais é de aumento entre 1,5% e 2%. Para o mercado interno, a gente acredita que vai seguir crescendo ainda em termos reais, né? Vendas reais deflacionadas, vamos dizer assim, entre 1,5% a 2%, seguindo a projeção também. Se o PIB brasileiro realmente confirmar essa tendência de 0,8%, 1%, a gente deve fazer 1,5%, 2% nesse ano. O mercado internacional está um pouco mais complicado, porque houve uma desaceleração da economia global nos últimos meses, né? Então, a gente precisa entender quanto isso vai impactar. Mas o ano que vem, se a gente conseguir ficar estável, já seria um número muito bom para o Brasil. Atentos a todo esse potencial de crescimento do setor, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que neste ano completa 60 anos, lançou a publicação Tem Comida, Tem Valor, com o objetivo de mostrar como é a produção de alimentos dentro de uma indústria, e a plataforma Tem Comida, Tem Verdade, com a missão de esclarecer mitos e fatos do setor. Essa é uma plataforma viva, onde a gente vai alimentar com novas informações, com novos mitos que
têm que ser desmistificados. E a publicação do Tem Comida, Tem Valor, ela também é muito dinâmica, né? Então eu mencionei a nova rotulagem frontal. Ela está entrando em vigor agora, as indústrias estão se adaptando, tem até outubro para já ter todos os seus produtos já com as novas regras. Então a gente quer continuamente dar essa visibilidade ao consumidor para disseminar a informação importante para que ele faça as suas próprias escolhas. Vamos para o sul do país, porque a Embrapa está apresentando diversas novidades para os produtores no Show Rural Copavel, que acontece em Cascavel, no Paraná, até essa sexta-feira. Entre os destaques, uma nova cultivar de feijão. Estamos, como sempre, com muitas novidades para o produtor rural. Nós trouxemos 2 variedades de soja transgênica, com resistência ao glifosato e ao dicamba. São variedades que podem ser utilizadas para as áreas de refúgio, então como uma opção para a área de refúgio. Trouxemos uma nova variedade de feijão carioca, a BRS FC 415, que além de ter alta produtividade, quase 4 toneladas por hectare, tem resistência às doenças do solo e tem uma excelente cocção. Trouxemos publicações novas e outras tecnologias que a Embrapa desenvolveu, né, e está aqui trazendo no Show Rural Copavel para que o produtor possa conhecer novas forrageiras, multiplicação de mandioca, bioinsumos, enfim, uma quantidade bastante significativa de soluções. Olha só, você trabalha com charcutaria, faz salame, linguiça, por aí, entendeu? Olha só nessa história aqui da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Que coisa, hein? A CNA abriu nessa semana as inscrições para o 2º Prêmio Brasil Artesanal 2023 Charcutaria. A intenção, é claro, reconhecer os produtores dos melhores salames, tipo italiano, artesanais, mas feitos aqui no Brasil. O prêmio é realizado em parceria com a Academia da Charcutaria. A gente vai falar mais disso, porque a gente convidou agora para conversar conosco aqui a assessora técnica da CNA, a Fernanda Regina Silva, que já está conosco aqui, direto dos escritórios da CNA. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, por nos atender. Explica para a gente direito isso aí, porque todo mundo já está ansioso de saber qual é o melhor salame artesanal do Brasil, tipo italiano. Quem é que pode se inscrever? Boa noite. Boa noite a todos. Então, nós abrimos as inscrições no dia 7, que vai estar aberto até o dia 5 de março. Quem pode participar desse concurso são pequenos e médios produtores que produzem o salame tipo italiano artesanalmente. Agora, o seguinte, Fernanda, charcutaria, ela é ampla, né? Não é só salame que se faz na charcutaria, né? Isso, são diversos embutidos que a gente pode estar produzindo dentro da charcutaria. Esse concurso, nós só abrimos uma categoria. Nós entendemos que hoje, no Brasil, o salame tipo italiano é o produto mais produzido. Então, por esse motivo, nós optamos em fazer a categoria salame tipo italiano artesanal. Está explicado porque dentro da charcutaria o salame italiano foi o escolhido. Agora o seguinte, os participantes precisam se inscrever, obviamente, né, e enviar amostras. Como é que é feito isso? Então, a partir do dia 6 de março, esses produtores que se inscreverem no concurso, eles são orientados, né, segundo o nosso regulamento, a enviarem aqui para a sede da CNA 2 amostras desse salame. E esses salames, eles serão avaliados por um corpo de um júri técnico, serão 10 especialistas renomados, pessoas que têm na expertise, entendem de salame e de alguns estados brasileiros. Então, eles vão vir aqui para a sede da CNA. A gente está agendando aí para o dia 12 de abril esse evento. Então, eles vão degustar esses salames, todas as amostras chegarem, uma degustação às cegas, e dessas amostras que irão chegar, eles irão selecionar 7 finalistas. E desses 7 finalistas, a gente vai levá-los para a avaliação do júri popular, que a gente entende que o peso da nota do júri popular ela tem que ser muito considerada, porque o consumidor final é o que vai comprar esse salame. Então, a gente tem um peso de 40% da avaliação do corpo do júri técnico, 50% do júri popular, e para a gente também é muito importante avaliar a história desse salame, desse produtor. Então, também a gente compõe 10% essa nota da avaliação dessa história desse produto.
Queria aproveitar que você tocou nesse assunto. Os produtores rurais, né, os produtores principalmente artesanais, precisam atentar para esse item que você falou da história, né? Hoje o consumidor, ele não quer só comprar um produto, ele quer saber de onde esse produto vem, quem é que faz como, quem ensinou, qual é a tradição. Então a história conta e conta com muita importância. Parabéns por essa iniciativa de vocês também colocarem peso nesse item, achei muito legal. E as premiações, Fernanda? Quem venceu o concurso vai levar o que para casa? Então, as premiações, nós temos a premiação em dinheiro, né? O primeiro lugar vai receber o prêmio de R$ 7.500, segundo lugar, R$ 4.500, terceiro lugar, R$ 3.000, quarto lugar, R$ 2.000 e o quinto lugar, R$ 1.000. Mas mais importante que o prêmio em dinheiro é o que eles recebem o primeiro, o segundo e terceiro lugar. Nós temos aqui um selo, Prêmio CNA Brasil Artesanal, é o selo ouro, prata e bronze. Então, eles, primeiro, segundo, terceiro lugar, respectivamente, recebem esse selo, que eles vão poder colocar nos seus produtos, valorizando, agregando valor e tornando-os mais conhecidos. E, além disso, a gente fala muito para os produtores, que participar do concurso é apenas o início de uma construção, de uma relação desse produtor aqui dentro do programa dos alimentos artesanais tradicionais. Nós os convidamos para participar de várias ações que nós realizamos ao longo do ano. Fernanda, 20 segundos para mostrar onde se inscrever, que é o mais importante. Isso, aí o produtor vai entrar lá no nosso site www.cnabrasil.org.br/charcutaria23. É só entrar, se inscrever, que nós estamos esperando o salame de vocês. Fernanda Regina Silva, assessora técnica aqui da CNA, trazendo os detalhes para a gente. Eu ia fazer uma reivindicação. A gente fala desses concursos da CNA artesanal, né? E ver o público participando, né, dessa votação, principalmente nos shoppings em Brasília, né? Ai, mas a gente fica com uma vontade danada aqui no estúdio, menina. Eu podia receber como prêmio, como presente de aniversário, já que dia 6 de março é meu aniversário, é uma data aí do concurso, da gente experimentar aqui no estúdio com os meus colegas. Vou reivindicar isso para a CNA depois, oficialmente. Brincadeira, viu, Fernanda? Muito obrigado pela gentileza, pela atenção e parabéns por mais essa iniciativa. Obrigada. Boa noite. Boa noite, até a próxima e vamos ver quem vence essa. A seguir, o fechamento do mercado agrícola com Silmar César Miller e você vai ver ainda o valor bruto da produção agropecuária para este ano está estimado em mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, números apresentados depois do intervalo. Até já. E atenção, a Sociedade Rural Brasileira acabou de divulgar o nome do novo presidente que vai comandar a entidade pelos próximos 2 anos. O escolhido é Sérgio Bortoloso. Sérgio é produtor rural e atualmente ocupava o cargo da vice-presidência da SRB. Ele, que já passou por diversas entidades do agronegócio, agora assume o cargo da presidência da Sociedade Rural Brasileira, uma das entidades mais tradicionais do agro brasileiro. Parabéns, Sérgio. Boa sorte, sucesso. O valor bruto da produção agropecuária para este ano, com base nas informações de janeiro, está estimado em quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Este é o melhor resultado obtido nos últimos 34 anos para esse indicador. Em relação ao ano passado, que foi de 1 trilhão 189 bilhões e 700 milhões de reais, representa um acréscimo previsto de 6% em termos reais. As lavouras têm um faturamento previsto em 900 bilhões e a pecuária em um pouco mais de 364 bilhões de reais. O VBP das lavouras cresceu 10,5% em relação ao observado no ano passado e a pecuária deve ter retração de 2,7%. Há expectativas favoráveis para o clima neste ano, com exceção para o estado do Rio Grande do Sul, que se encontra no período de falta de chuvas. Lavouras como soja, milho e feijão já revelam perdas acentuadas de produtividade no estado. As lavouras de milho e soja são as que mais devem contribuir para esse crescimento, sendo que a soja representa 44,5% do VBP das lavouras, com previsão de 401 bilhões de reais. A cana-de-açúcar projeta um crescimento recorde em 2023, que contribui com o valor total de produção das lavouras neste ano.
Também estão previstos resultados positivos para o VBP de algodão, arroz, batata inglesa, cacau, feijão, laranja, mandioca, tomate e uva. Chegamos agora com o Agritendências e o Silmar César Miller. Silmar, veja bem, olha só, o Ministério da Agricultura, está otimista. Desempenho altamente positivo esperado para esse ano. Mas conta pra gente, será que a gente vai atingir tudo isso mesmo? Como é que está o cenário aí nesse momento? O que você pode falar pra gente? Pode eventualmente mudar essa tendência? O que você conta, Silmar? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é bom sempre lembrar que são previsões iniciais, com base em dados de janeiro, dados de preços, dados de estimativa de produção. Bom, lembrar que as safras principais estão em andamento ainda, sujeita literalmente a chuvas e trovoadas ainda pela frente. Os colheitos estão recém-iniciando, portanto, é uma previsão. É bom destacar que é uma previsão boa, ela é uma previsão honesta, é possível ser alcançada. Se alcançada, vai ser realmente um resultado excepcional, baseado tanto em crescimento de produção, que tende a acontecer se o clima continuar favorável. Tem as exceções, que é o caso do Rio Grande do Sul, mas no resto do país, por enquanto, pelo menos, tudo ajuda aqui no sentido de uma produção com uma boa produtividade e, por outro lado, também que os preços também correspondam à expectativa que se tem nesse início de ano. Tudo isso considerado, podemos ter realmente esse resultado que é excepcional, muito bom, crescimento um dos melhores de todos os tempos e com cerca de 6,1% a mais em termos de faturamento, porque esse é o valor bruto da produção em relação ao ano anterior. Alguns destaques aqui, ou seja, a maioria com tendência, por enquanto, de valorização em termos de valor de produção, arroz, algodão, cana-de-açúcar, feijão, milho, soja, particularmente. Isso só para citar os principais na agricultura. Na pecuária, por exemplo, suínos, com uma tendência de recuperação depois da queda do ano passado. Leite também com um cenário positivo para esse ano. Na contramão, o Ministério está prevendo uma redução no faturamento do café. Não tem a ver muito com a safra, porque a safra simplesmente pode ser maior que a do ano passado, pelo menos igual. Agora tem a ver com preço, um recuo de preço, pode ser que isso mude, mas por enquanto o cenário é realmente de uma retração nos preços médios. E o trigo aqui é bom fazer uma ressalva, porque o trigo teve um resultado espetacular no ano passado, cresceu 41% no seu faturamento. Então esse ano é natural aqui que haja um certo receio do Ministério de apostar numa nova alta. Está prevendo aqui, até porque os preços caíram, está prevendo uma redução em torno de 25%, basicamente por conta de preço, porque eu acho que a produção pode continuar elevada, até talvez com um novo acréscimo de área por parte dos produtores do sul do país. E na pecuária, para finalizar, Márcio, por enquanto a expectativa para o setor de bovinos é negativa, assim como já foi no ano passado. Tendência de decréscimo no faturamento em torno de 5,5%. Pode ser que isso mude, o preço do boi está começando a mexer, pode ser que isso dê uma virada, e é o que a gente espera. E o frango também, com a expectativa um pouco mais pessimista para esse ano, que até faz algum sentido, considerado o cenário, por enquanto, do mercado internacional. Então, de qualquer forma, o somatório, o resultado, passando a régua aqui, se tudo acontecer conforme previsto, vai ser muito bom para o nosso agronegócio e para a economia brasileira, né, Márcio? Isso é o futuro, né, Silmar? E hoje? Bom, hoje mercados aqui com predominância de quedas, ou seja, pelo menos nos grãos aqui, com uma pequena queda pouco expressiva, soja menos 0,1%, milho caindo um pouquinho no preço de Chicago lá, aliás, caindo um pouquinho mais do que a soja, 1,1%, trigo também caindo 0,9%, na Bolsa de Nova York, queda do algodão, 0,1%, café caindo um pouco mais, o arábica, 1,1%. Do lado positivo, o açúcar voltou a subir hoje, o açúcar está com um desempenho muito bom, mas tem a ver com a entre-safra aqui no Brasil, tem pouco açúcar no mercado, então o preço não para de subir, mas isso pode virar a partir de abril, por exemplo, quando entra a safra nova aqui do Brasil. Suco de laranja continua bombando, sobe todos os dias, sobe muito, está ficando caro o meu suco de laranja aqui. 2,2% de alta novamente nesta quinta-feira. Aquilo que a gente já comentou, quebra da safra da Flórida, e aqui no Brasil, o Brasil entrando em entre-safra de laranja, portanto tem pouca laranja no mercado, e o suco, então, não para de subir. E para finalizar, temos o boi gordo aqui, que voltou a subir hoje, o mercado está começando a reagir lá no interior, isso está se refletindo aqui na Bolsa, com uma nova alta hoje de 0,4% no mercado futuro da B3, Márcio. Valeu, Silmar, obrigado, até amanhã. Muito boa noite, até amanhã. Boa noite.
O vice-presidente do Grupo Bandeirantes, Paulo Saad, foi recebido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Na pauta, agronegócio e industrialização. O estado de Goiás tem se destacado em diversas produções agrícolas, como soja e milho. Além disso, é o segundo maior produtor do país quando falamos em pecuária. Mas há potencial de crescimento para diversos produtos, especialmente com a chegada de novas tecnologias. E todos esses recursos do agronegócio moderno vão ser apresentados na Tecnoshow, uma das feiras mais representativas do país, que será realizada no município goiano de Rio Verde. O governador do estado, Ronaldo Caiado, recebeu o vice-presidente do Grupo Bandeirantes, Paulo Saad, e antecipou as novidades do evento. Impressionado com o tamanho que essa feira tem e a importância que ela tem para o Brasil. Goiás tem a vocação de ser o grande celeiro e o grande hub de distribuição para todo o Brasil. Ela está no centro do Brasil e isso é fundamental para a logística, para os processos logísticos. Na conversa, Caiado concordou com a importância da logística para o crescimento do setor e também para atrair investimentos. Goiás é um estado que cada vez mais tem que primar pela infraestrutura. Essa infraestrutura vai acompanhada de educação de qualidade, de saúde, de segurança pública, porque Goiás hoje é uma referência nacional de segurança pública. Aqui, as pessoas sabem que aqui podem viver tranquilamente. Então, tudo isso acumulado, diante de 4 anos do nosso primeiro governo, nós precisamos de pedir às pessoas para visitarem Goiás, vendo as oportunidades que nós podemos oferecer. Oportunidades essas que vão ser apresentadas na Tecnoshow. A expectativa é de que grandes negócios sejam feitos no estado e até fora do país, como avalia o prefeito de Rio Verde, Paulo Faria. Quanto mais você produzir, mais está sobrando um recurso para você investir. Então, são tecnologias na genética de grãos, no manejo da terra, no trato cultural, máquinas que cada vez mais você vai diminuindo o custo de produção. Então, é uma feira que traz, embarcada no seu objetivo, a tecnologia. Tecnologia e a inovação. É o grande degrau que nós estamos subindo aí para produzir cada vez mais melhor para não só abastecer o Brasil, mas o mundo. O Sebrae tem auxiliado os produtores na jornada da profissionalização do campo e também vai participar do evento. E o estado de Goiás sediando esse importante evento agora no final do mês de março, que realmente nos proporcionará, acima de tudo, demonstrarmos o que temos de forte na nossa produção agropecuária do nosso estado, aproveitar para difundir tecnologia, reunirmos e criarmos relacionamento com todos os participantes que por lá estarão conosco durante a realização esses dias da feira, e um grande evento de comercialização com volumes superiores a 10 bilhões de reais que foram comercializados no ano de 2022 e uma expectativa ainda maior para o ano de 2023. Expectativa muito boa. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver ainda que a produção brasileira de ração atinge 82 milhões de toneladas em 2022. A gente vai falar disso ao vivo depois do intervalo. Até já. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa sexta? Quem conta para a gente é a Stephanie Toso. Nesta sexta-feira, áreas de instabilidades voltam a espalhar muita chuva entre o sudeste e o centro-oeste do país. Vai ser um dia com atenção e com temporais, desde cedo, em várias áreas de Mato Grosso do Sul, estados de Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo e sul de Minas. Novamente, as áreas produtoras de café do sul de Minas ficam em alerta durante todo o dia. Agora, destaque entre Paraná e Santa Catarina. Essa circulação de ventos, o calor e a alta umidade também volta a provocar temporais nos dois estados, com atenção para muitas áreas produtoras do sudoeste paranaense. Agora, entre norte e nordeste, a chuva ainda continua e com forte intensidade. No Maranhão, o risco de temporais localizados ainda se mantém durante toda a sexta-feira. E no Amazonas, pode chover forte desde cedo. Agora, no Rio Grande do Sul, a chuva começa a perder intensidade.
As pancadas são mais localizadas, já na região de Porto Alegre e também no extremo sul gaúcho. Na fronteira oeste, o tempo volta a ficar firme e a temperatura dispara. Em São Paulo, temporais localizados principalmente no centro e norte paulista e atenção para a região metropolitana do estado de São Paulo. A temperatura máxima na capital paulista chega a 29 graus. Em Curitiba, a máxima não passa dos 27, mas em Porto Alegre o calor ainda atinge 34 graus. Agora, ao longo desses próximos dias, novamente atenção e alerta para a região do centro-sul de Minas Gerais. Os acumulados podem chegar a 100 milímetros, isso pelo menos até o dia 14 de fevereiro. Ainda tem muita chuva prevista entre Maranhão, Pará e o Amazonas, mas os acumulados variam de 40 a 60 milímetros durante esse período. Agora, pelo sul do país, redução da chuva entre Santa Catarina e o estado gaúcho. Novamente, situação preocupante, principalmente para as áreas produtoras de milho e de soja do estado do Rio Grande do Sul. Ao longo da próxima semana e pelo menos até o dia 19 de fevereiro, a expectativa é de novas instabilidades espalhando chuva, principalmente entre Paraná e o Rio Grande do Sul, onde os acumulados podem chegar a 40 milímetros. As instabilidades também voltam a ganhar força entre Minas, São Paulo, Mato Grosso e também o estado de Mato Grosso do Sul. O potencial para temporais aumenta. Obrigado, Stephanie. Hora da gente voltar para Cascavel, no Paraná. Vamos trazer mais informações sobre a edição de número 35 do Show Rural Copavel. Nesta edição do evento, existem opções de investimentos de sobra para o produtor, mas faltam alternativas de crédito com juros razoáveis. Mais um dia de show rural em Cascavel, no Paraná, e mais de 128 mil pessoas já passaram por aqui. A estimativa até a próxima sexta-feira é que mais de 300 mil pessoas visitem o espaço que tem mais de 600 expositores. Eu, particularmente, neste exato momento, estou conhecendo a área de maquinário, mas para que o produtor possa comprar um maquinário, ele precisa de crédito rural. Então a gente vai entender melhor como é que funciona esse mercado. Vamos conferir uma entrevista. Bom, ele é um importante instrumento de desenvolvimento do agricultor, ou seja, sem a linha de crédito ele não consegue fazer seu desenvolvimento, né? Ou seja, é através do crédito que a gente conseguiu fazer com que todos saíssem de uma renda pequena para média e para grande. Então, ele é um impulsionador da produção, um impulsionador da tecnologia, um impulsionador de desenvolvimento do agricultor. Então, o crédito tem um papel fundamental, decisivo. Um crédito caro não dá para produzir, né? Gente, olha só, as frutas do Brasil fazem um sucesso danado no mundo todo. O repórter Valteno de Oliveira e o repórter cinematográfico Dênio Oliveira conferem essa fama na maior feira internacional do setor, que começou na Alemanha. Sim, nós temos bananas, mas não é só isso. A fruticultura nacional cresceu e vem conquistando os mercados internacionais. Aqui na Fruit Logística, em Berlim, a maior feira de frutas do mundo, mais de 50 expositores brasileiros vieram mostrar as últimas novidades do setor, que cresceu durante a pandemia e que gera atualmente mais de 5 milhões de empregos no campo. As exportações de frutas do Brasil renderam $1 bilhão no ano passado. 60% delas vieram para a União Europeia. Aqui nós temos esse código de barra, origem do Brasil, que tem a rastreabilidade. Se sabe onde foi que esse melão foi plantado, a linha, o local. Isso chama certificação. Isso é o que a Europa quer e que o mundo quer e que nós atendemos tranquilamente. Mais de 80% das frutas exportadas vem do Nordeste. O principal polo produtor fica no Vale do Rio São Francisco, onde o plantio é irrigado. O Vale do São Francisco tem um diferencial muito grande na produção de uva, porque ele tem sol o ano inteiro. Então, ele é um diferencial, ele pode produzir em qualquer época do ano. O melão e a manga também vêm do Nordeste e lideram a lista das frutas mais exportadas pelo país. Inclusive faz um excelente trabalho social, então a gente usa a cultura da manga para desenvolver a região. Um dos desafios é a logística, que inclui o transporte refrigerado até os portos e aeroportos,
o que garante que as frutas cheguem ao destino final sem apodrecer. Rigorosos padrões de qualidade para que o consumidor receba uma fruta saborosa e sem risco de contaminação. Outro problema é o protecionismo dos mercados competidores, o que acaba elevando o preço da fruta brasileira quase $1 para os produtores. Se não fossem essas barreiras, o Brasil, que é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, poderia ocupar uma posição melhor também no ranking dos exportadores. Hoje, nós ocupamos o 24º lugar. A gente sempre torce e sempre trabalha para aumentar essa participação no mercado internacional. Uma fruta saudável, nós temos grandes produtores de variedades diferentes de frutas, todas olhando para o bem-estar social e ambiental do planeta. Isso faz a diferença aqui. Com certeza. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de ração e o segmento continua em crescimento no país. Em 2022, a produção brasileira atingiu quase 82 milhões de toneladas, o que representa uma alta de quase 1% em relação a 2021. Ainda que pareça um avanço tímido, o resultado ganha ainda mais relevância quando olhamos para a China, maior produtor mundial, que registrou uma queda de cerca de 3% no mesmo período. Em entrevista ao canal Terra Viva, a nova chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, Paula Packer, comentou sobre os principais eixos que vão guiar o trabalho da unidade no próximo ciclo. Eu acho que tem alguns eixos estratégicos nesse agroambiental, mas eu colocaria um agro, um bio e um tech. Então, como que a gente junta isso? Então, o olhar para a sustentabilidade, o olhar para a bioeconomia, o olhar para o digital e o olhar para a inovação aberta. Então, uma junção dessas 4 coisas, desses 4 eixos, lógicos, que vão ter eixos adicionais, mas que vão entregar coisas diferentes. A sustentabilidade ela tem que estar em todos os pontos, não tem mais. O nosso cliente, né, que são diferentes clientes, eles requerem hoje sustentabilidade. Um produto que vai na sua mesa sustentável, uma exportação sustentável. E quando a gente fala dessa sustentabilidade, entra o clima, entra o solo, entra a água, entra toda essa gama que tem essa pressão global das mudanças climáticas. Sucesso a Paula e toda a equipe nessa nova empreitada. Obrigado por estarmos juntos aqui no Jornal Terra Viva. A gente volta nessa sexta, 6h45. Bom descanso para você e bom trabalho para quem segue no período noturno. Fica o convite. Continua com a gente.